Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada a nossa Mãe Maria Santíssima. Escrevendo ao seu discípulo Timóteo, bispo de Éfeso, São Paulo adverte contra doutrinas estranhas de pessoas que querem fazer da piedade fonte de lucro. Tais pessoas se envolvem em questões, em discussões de palavras, perdem-se por uma curiosidade vã, de modo que aquilo que deveria ser a doutrina do amor de Deus passa a ser uma discussão interminável sobre coisas secundárias, frivolidades. E diz São Paulo, eles fazem isso no intuito de se enriquecer, caem em tentação e armadilhas, em desejos loucos e perniciosos e afundam os homens na perdição e na ruína. A raiz de todos os males é a cobiça ao dinheiro. Mas tu, que é homem de Deus, foge das coisas perversas. Procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza e a mansidão. Combate o bom combate, o mesmo combate que São Paulo combate. O combate da fé, conquista a vida eterna para a qual foste chamado e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Deve se referir ao batismo de Timóteo e à sua ordenação sacerdotal. Este perigo existe, o de fazer com que a teologia, até mesmo a teologia, que é a mais sublime de todas as ciências, se torne um mero exercício de linguagem ou de retórica, em que as palavras em si ocupem mais valor do que Deus. Quando nós deixamos Deus de lado, qualquer que seja o motivo, voltamos-nos para uma criatura que não é o Deus verdadeiro. Por isso o Salmo 48, que vem em seguida, fala sobre o perigo das riquezas. Os maus que hoje riem, amanhã hão de chorar. Aqueles que se gloriam da abundância de seus bens são como um rebanho conduzido ao cemitério. A piedade é sim fonte de lucro, mas de lucro espiritual, não de lucro financeiro, lucro de prestígio. O Evangelho hoje fala da companhia feminina de Jesus. Isso é próprio de São Lucas. Ressaltar desde o início a presença de mulheres na história de Jesus. Aqui elas aparecem juntamente com os 12. Os 12 foram chamados depois de uma noite de oração. As mulheres não se diz que tenham sido chamadas, ao menos de maneira formal, como os apóstolos, mas elas acompanhavam. Quem eram? Ele dá 3 delas. Maria, chamada Madalena, porque ela era de Magdala, da qual haviam sido saídos 7 demônios, é a única coisa certa que sabemos sobre ela. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes, Susana e várias outras que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Qual é a missão da mulher? A missão da mulher é vê-la discretamente pelos seus. Ou seja, estando numa posição assim silenciosa, mais atenta aos detalhes, procurando servir naquilo que elas percebem que está faltando vinho. É assim que a mulher deve servir a Igreja, um serviço que é tão mais glorioso quanto menos aparente. É um serviço materno, porque a mulher é essencialmente acolhedora. Ela acolhe em si, até fisicamente dentro de si, o filho, e depois ela está sempre presente. Maria estava presente nas bodas de Caná e estava presente no Calvário. A Igreja precisa da presença das mulheres, da oração das mulheres, da atenção e do cuidado materno das mulheres. O que a Igreja não precisa é de mulheres que queiram deixar de ser mulheres para ser homens, que não contentes com a sua função, desejem, por exemplo, pleitear do Santo Padre o direito de serem padres ou de terem ordenação sacerdotal. O universo funciona muito bem quando cada coisa está no seu lugar e desempenha o seu papel. Curiosamente, São Lucas, que tanto amava Nossa Senhora e que tanto citou sobre ela no Evangelho da Infância, omite aqui a citação de Maria.
A mesma omissão se dá no Calvário. Só São João é que cita Nossa Senhora presente ao pé da cruz. Talvez Maria Santíssima tivesse obtido de Deus o favor de não ser mencionada, ou muito pouco, só nos momentos cruciais da vida do seu filho, no desejo que ela possuía de escondimento. Vamos pedir a Maria Santíssima que abençoe as gestantes, que abençoe as irmãs que devem cuidar das gestantes e que não deixe que as mulheres que compõem a Igreja se extraviem por maus desejos, por ilusões, mas que sejam na Igreja o que Maria quis ser no lar de Nazaré. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima.